Instrutor de xadrez moderno. W. Steinitz. Parte. Contendo explicações elementares para iniciantes. A descrição das notações. A. Código de xadrez telegráfico. Um ensaio sobre os princípios do jogo e análise de 6 aberturas populares, com jogos ilustrativos para cada abertura, etc. etc. O anexo contém os jogos do concurso entre Senres. Steinitz e Tigorin jogaram em Havana em janeiro e fevereiro de 1889 com anotações do autor. Filhos de G. P. Putnam. Nova York e Londres. 29 West 23 D Street 27 Kingbale St. Strand. L 88-9. Direitos autorais por W. Steinitz. 1889. Todos os direitos reservados. Inscrito em Stationers Hall, Londres. Por W. Steinitz. Ao generoso patrono do xadrez e dos mestres de xadrez. O honroso Rua Steele de Calcutá. Membro do Conselho Executivo. De Sua Excelência o Vice-Rei da Índia. A. Todo o trabalho de xadrez do qual o presente é o primeiro volume. É dedicado com os sentimentos mais sincero do mais alto estima e amizade calorosa por o autor. Capítulo I. Anotação. Cada quadrado do tabuleiro de xadrez tem uma designação separada e distinta. De acordo com o sistema inglês, francês, italiano e espanhol CF notação, os diferentes quadrados são chamados após as peças. Assim, a casa em que o rei fica no início de um jogo é chamada de casa do rei, a ocupada pela dama, a casa da rainha, e assim por diante, a casa do bispo do rei, a casa do cavalo do rei, a casa da torre do rei, quadrado do bispo da rainha, quadrado do cavalo da rainha e quadrado da torre da rainha. As peças do lado do rei são chamadas de peças do rei, e as do lado da rainha, de dama. Os peões recebem o nome das peças às quais pertencem. Assim, o peão na frente do rei é chamado de peão do rei, que na frente do rainha, o peão da rainha, aquele na frente do cavaleiro do rei, o peão do cavaleiro do rei e assim por diante. A casa imediatamente à frente do rei é chamada de segunda casa do rei, a seguinte à frente desta, a terceira casa do rei, a seguinte, a quarta casa do rei, e assim por diante, de modo que, no mesmo arquivo, temos a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava casas de King. Da mesma forma, a casa em frente àquela em que a dama está no início do jogo é chamada de segunda casa da dama, e assim por diante até a oitava ou última casa da coluna. Da mesma forma, temos a segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava casas do bispo do rei, e assim por diante, para todas as outras peças. Ao registrar um jogo, as peças e os peões são designados por escrito, ou por escrito, como segue: K para rei, Q para rainha, KB para bispo do rei, KT para cavalo do rei, KR para torre do rei, QB para bispo da rainha, QKT para Kings Knight, QR para Kings. XLVL anotação. Torre, P para peão, KP para peão do rei, QP para peão da rainha, KBP para peão do bispo do rei, KKTP para peão do cavalo do rei, KRP para peão da torre do rei, QBP para peão do bispo da rainha, QKTP para peão do cavalo da rainha, QRP para torre da rainha penhor. As outras abreviações usadas na notação são SQ para quadrado, CH para verificar, X para leva, DCH para cheque descoberto, WCH para cheque duplo, é página para impassão ou de passagem, G para melhor jogo, ao final para jogo inferior. Deve ser lembrado que nas notações inglesa, francesa, italiana e espanhola, cada jogador conta as casas do seu lado do tabuleiro, e.g., a segunda casa da dama do WT é a sétima casa da dama preta, o branco. A casa do rei é a oitava casa do rei preto,
A casa do bispo do rei branco é a oitava do bispo do rei preto, e assim por diante. Cada casa do tabuleiro de xadrez tem duas denominações diferentes, como mostra o diagrama subjunto. Diagrama N8. O sistema algébrico alemão de notação, no entanto, é bastante diferente e apresenta muitas vantagens sobre o observado acima. As 8 casas de cada linha, começando no canto esquerdo do tabuleiro, são designadas por letras, desde a letra A até a letra H, conforme ilustrado pelo diagrama na próxima página. Começando no mesmo canto, os 8 quadrados de cada arquivo também são numerados de 1 a 8, e por uma combinação da letra e da figura correspondentes, cada quadrado é diferente, embora claramente marcado. Ao descrever um movimento, a casa de onde uma peça começa, bem como aquela em que ela para, seja de maneira comum ou por captura, é claramente indicada. Assim, a casa da torre da dama branca seria marcada pela letra e figura A, a segunda casa da rainha torre branca, A2, a sétima casa da rainha torre branca, sim, a oitava casa da rainha torre branca, A8, a quarta casa do rei branco, e 4, quarta casa do rei preto, 5, etc. O movimento do peão para. Anotação. Chvo. Quarto do rei para as brancas deveriam ser descritas assim, e 2 e 4, e para o mesmo lance da parte preta, a descrição seria E5. Compare o diagrama N9. Diagrama N9. Preto. C, D e F. E8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Eu. AB de FGH branco. A grande vantagem do método alemão consiste em sua concisão e na menor probabilidade de ocorrer um erro ao anotar uma jogada em um jogo por correspondência. Expondência, ou mesmo em um jogo comum que deve ser adiado, considerando que comparativamente mais erros ocorrem quando outras notações são usadas. A notação fracionária adotada no presente tratado possui muitas vantagens. PK4. PK4. KKTB3. KKTB3. P_score QKTXP. 0-0-0. Os 3 primeiros movimentos anteriores na defesa de Petrov ilustram a superioridade deste sistema de notação sobre o método antigo e consagrado de registrar os movimentos anteriores da seguinte forma: 1 PK quarto ou quarto. 2 KKT para B terceiro ou terceiro. 3 PQ quarto ou quarto. 1 PK quarto ou quarto. 2 KKT para B terceiro ou terceiro. 3 KT leva P, etc. Pelo sistema atual, os movimentos das brancas são registrados acima e os das pretas abaixo da linha. As subvariações são inseridas como segue, na forma de notas, que são referidas por numerais, como no terceiro lance das pretas acima, sendo entendido que no exemplo subordinado é a vez das pretas jogarem 1K3PXP, 4PKS, 4KTKS, 5KTXP, 5PQ4, etc. Chve e anotação. Uma vírgula separando os lances das brancas e das pretas e um ponto e vírgula sendo colocado após cada jogada das pretas. Se tal subvariação começa com um movimento de preto é introduzido como acima ou com um líder, assim. A letra D marca uma posição diagramada. Em janeiro e fevereiro de 1889, os números do The International Chess Magazine, USR. Edwin Anthony de Hereford, Inglaterra, discute o assunto da notação de xadrez de uma maneira interessante. Ele chega à conclusão que 2 sistemas, um arbitrário e outro significativo, estão sozinhos em uso atualmente, apesar das inúmeras tentativas de derrubá-los, e esse esforço deve ser direcionado para considerar quais melhorias podem ser enxertadas nessas hastes atuais. Seguindo esse plano, ele propõe 2 modificações, uma arbitrária e outra significativa, do método inglês de notação, pelo qual cada movimento seria representado por apenas 3 símbolos. Seu plano é engenhoso e digno de consideração,
mas as dificuldades na introdução de uma nova notação são sérias. Para obter familiaridade suficiente com ele para uso imediato, seria necessário um pouco de tempo, estudo e prática por parte de escritores e jogadores, e há uma certa inércia mental a ser superada, que tememos que seja difícil de fazer. Mas a comodidade e economia de tal notação são totalmente demonstráveis. A notação de Forsyth. Esta notação é invenção do Sr. David Forsyth, um amador escocês. Está totalmente descrito no X-Players Manual, pelo Sr. Ezra T. B. Rowland, edição de 1889. É sem dúvida o melhor método para registrar uma posição, exceto o diagrama. O tabuleiro deve ser colocado diante do jogador como é usual nos diagramas, com o lado das peças brancas próximo a ele. Ele é então lido como alguém leria as linhas em uma página, as linhas de casas sendo consideradas como as linhas, começando com a casa da torre da dama preta. Assim, a posição no jogo N3, da abertura de Rui Lopes, cujo diagrama é dado na página 50, seria registrado da seguinte forma, começando com a linha superior e contando da esquerda para a direita, os primeiros 5 quadrados, ou seja, os quadrados pretos QR, QKT, QB, QK estão vagos. Este fato seria registrado simplesmente escrevendo o número 5. A próxima casa é ocupada pelo rei preto, e isso seria registrado por um pequeno K, pequenos itálicos sendo usados para as peças pretas e peões, enquanto maiúsculas romanas são usadas para as brancas. Os 2 quadrados restantes desta linha estão vagos, o que seria registrado escrevendo a figura 2. A linha superior inteira seria, portanto, registrada por 3 símbolos, assim, 5K2. Da mesma maneira, a próxima linha seria registrada assim, 2P2RPP, os registros das outras linhas seriam os seguintes, terceiro, 2P5, quarto, 5RP, quinto, 42, sexto, IPBB3R, sétimo, P2P e PP, oitavo, rua 3K. 3 Se estes forem escritos juntos, os registros de Iakrvovbeire marcados por ponto e vírgula, nós ter o seguinte registro completo da posição, lance 26 RKKT4, Steinitz. 52, 2 meios R, 2 quintos. 5 RP, 42, IPB3R, P2PP, Rua 3K3, Max Jude. Isso pode ser abreviado somando os números no final de cada linha e no início da próxima, e ignorando completamente as divisões em linhas, assim, mover. 26. RKKT4, Steinitz, 5 quartos 2R 2 quintos 5 RP4 3 petabytes 3 RP2P. PP e Rua 3K3, Max Jude. Da mesma forma, o seguinte problema seria registrado assim, a letra S sendo usada para Night, para evitar a confusão que pode surgir entre K e KT. Anotação: X e X. Não abreviado, 8, 5 meios, PY, KCJQ2, 8, 6C, 8, 8, companheiro em 2. Abreviado, e 3 meios P7 XIG6S17. 2 lances. Um teste pelo qual os erros seriam frequentemente detectados é que, se cada letra representando peça ou peão seja contado como a soma total de cada posição registrada deve ser 64, o número de casas no tabuleiro. Código telegráfico de Gringmuth. Este código é invenção do Sr. de Gringmuth, um dos principais problemas russos com Poser, e foi adotado em várias lutas. Um relato disso pode ser encontrado no La Strategic, no Times Democrat of New Orleans, no The International X Magazine e no X-Players Manual. Por meio dele, 2 movimentos diferentes podem ser combinados em uma palavra para transmissão. Se telegrafar apenas um jogo, as 2 primeiras sílabas representariam o movimento das brancas, e as 2 últimas sílabas as pretas.
Responder. Na partida entre Londres e São Petersburgo, em que dois jogos foram disputados simultaneamente, as duas primeiras sílabas representavam o lance no jogo em que o remetente do despacho tinha o primeiro lance, e as duas últimas sílabas o movimento da mesma parte no jogo em que seus adversários tiveram a primeiro movimento. As casas são designadas como no diagrama a seguir, e cada movimento é designado dando a casa de onde a peça ou peão é movida, seguido por o quadrado para o qual é movido. Por uma extensão do código sugerido por Eudenoris no Times Democrat, a letra C, acrescentada à última sílaba, designa check. A letra travessa adicionada à última sílaba significa pega F, da mesma forma que P significa pega o peão em passant. Um adicionado aos símbolos das casas do rei e da torre, significa castelos. Q, R, B, K, adicionados à última sílaba indicam que um peão que chega à última linha se torna, respectivamente, uma rainha, torre, bispo ou cavalo, e finalmente M significa mate, e S, impasse. Preto. MW. Uma. E. XX as leis do jogo.